Fala, doutores e doutoras, presta muita atenção no que eu vou te falar hoje. Se você quer construir uma advocacia empresarial, precisa entender uma coisa que acontece em todo escritório artesanal. O problema da maioria dos escritórios não é falta de cliente, é falta de processo comercial. Muitos advogados recebem leads todos os dias, perdem oportunidade por não responder tarde o cliente, não sabe qualificar, não organiza documentos, não sabe nem fazer o follow-up. Jogam tudo isso para o advogado. E essas funções dentro do escritório ficam todas bagunçadas. Se você não entende um processo comercial, se você não entende que a sua advocacia, na atualidade, tem que ter um processo comercial, você advoga de forma artesanal e faz tudo sozinho. Você atende o cliente, você separa documento, você qualifica o cliente, você atende o WhatsApp, você atende ligação, você atende o cliente na recepção do seu escritório, você atende o cliente para um fechamento de venda, você faz tudo sozinho. Se você não entender que isso tem que ser separado por setores no seu escritório, você vai fazer tudo sozinho e vai fazer mal feito. E se fazer, pode até fazer, mas você não consegue escalar, você não consegue ter uma previsibilidade de faturamento, você não consegue almejar mais valores dentro do seu escritório, porque você faz tudo sozinho. Não tem um processo comercial, não entende que o seu escritório pode ser, sim, uma empresa. E é isso que eu venho falar hoje. Hoje eu vou falar de uma das principais funções dentro do escritório, que é o chamado SDR, a pessoa que qualifica o cliente antes de ele sentar na mesa de fechamento. É isso mesmo. Ele é o conhecido como vendedor do teu produto do escritório. É a pessoa que recebe o lead. O lead é aquela pessoa que ainda não virou o seu cliente, é aquela pessoa que faz a levantada de mão interessada em algum produto seu. Isso vem através de algum anúncio, de alguma forma de divulgação que você traz à sua advocacia. Se é o boca a boca, a pessoa levantou a mão, pegou o seu número por indicação. Se é através do tráfego pago, através da internet, a pessoa viu um criativo seu na internet e se interessou. Se é através do tráfego orgânico, através de uma publicação de status, através de um Reels que você publica de forma orgânica, através de um vídeo do YouTube, igual você está vendo, uma levantada de mão, interesse no teu produto. Quando a pessoa se interessou no teu produto, ela vai para um funil de atendimento. E quem é a pessoa? Quem que é o recepcionista desse funil de atendimento? O SDR, essa pessoa que está ali, esperando o lead levantar a mão. Ele cumprimenta o lead, começa a tratar, começa a entender a necessidade desse cliente e começa a fazer a qualificação e oferece um produto para solucionar um problema daquela pessoa que está precisando. Você entendeu? Essa função do SDR dentro do ecossistema é a porta de entrada do teu produto, na venda do teu produto. Vamos lá. Essa função ela é estratégica dentro do ecossistema. O SDR, ele é um operador de entrada comercial, é o que eu acabei de dizer. É a pessoa que está ali na recepção do seu funil de atendimento, não é a recepção do escritório. E nesse vídeo aqui, vou te mostrar 7 principais pontos que explicam o SDR dentro do ecossistema empresarial de um escritório de advocacia. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Deixa eu só achar aqui a função compartilhar. Achei. Eu vou clicar agora. E a gente está compartilhando a tela aqui agora para você. E a gente vai falar a função do SDR no ecossistema jurídico. O SDR é a porta de entrada comercial do escritório. É o que eu disse para você, é a pessoa que está ali na recepção. Entenda, se você quer escalar o seu escritório, você tem que ter um SDR, porque isso desgasta muito tempo do advogado. O advogado, vou parar de compartilhar aqui, o advogado despende muito tempo ali na qualificação. E muitas das vezes, o advogado é muito conhecido, chega muito lead desorganizado. E o SDR é a pessoa que vai organizar esses leads para você. E se você tem um cara que organiza esses leads, entende a dor do cliente, ele começa a setorizar para a pessoa correta dentro do teu escritório. Muitas das vezes a pessoa, vou te dar um exemplo. Você está esperando um lead daquele funil de atendimento, mas naquele funil de atendimento entra um cliente que trocou de número, que está te devendo. E a pessoa entra no atendimento para te pagar. O SDR vê que é uma pessoa que já é da base do escritório e já manda direto para o financeiro. Não passa por você, advogado. Vai para o financeiro e manda para o financeiro emite o boleto. Ou manda chave Pix para pagamento. Imagina você esperando um novo lead e chega uma pessoa que está te devendo. Isso é bom. Todo mundo quer o dinheiro, quer os honorários para receber. Mas se você é advogado, é a pessoa que é o personagem ali, a pessoa de frente do seu escritório, tem que atender o financeiro, tem que entender a qualificação, tem que entender o caso, tem que consultar processo. Imagina você fazendo tudo isso. Você pode até fazer, mas vai ficar mal feito. E se ficar bem feito, vai deixar a desejar algum detalhe dentro da tua operação. Voltando aqui ao nosso pipeline.
O que eu falo para você, pessoal, é isso. O SDR ele é a função e você tem que ter ele dentro do teu ecossistema. O SDR não é apenas quem responde o WhatsApp. O que eu falo para você aqui, pessoal, o WhatsApp ele é um funil, um dos funis que você pode ter. Mas é o que é o 80-20. Ele é o primeiro filtro estratégico do seu escritório. É ele que quem recebe o lead, quem vem do tráfego, Instagram, indicação, Google, YouTube e WhatsApp. Aqui são os funis mais utilizados hoje. Tráfego pago, Instagram, indicação, Google, YouTube e WhatsApp. E aí começa a organizar o possível cliente dentro do funil. Ele transforma a mensagem solta em uma oportunidade real de atendimento. Se ele vê que o cliente está com um problema ali criminal, qual é o problema? Se você tem um funil de atendimento que atende nichos específicos da advocacia, você já vai imaginar que aquele cliente que veio até você está com um problema criminal. Se você mexe com o nicho criminal e mexe só com a parte de execução penal, é um cliente que está com problema na área da execução penal. Então, o SDR ele já vai saber premeditar qual é as dores e ele vai utilizar um script pré-definido que você já tem no escritório para você qualificar melhor e já ir para o fechamento. Entendeu? O SDR protege o tempo do advogado. Como é importante o nosso tempo, doutores? Acho que um ativo mais importante que a gente tem é o nosso tempo. Então, a gente valorizar o nosso tempo é importante. Sem o SDR, todo lead cai direto para o advogado. É o que eu te disse. Tudo você faz. Isso gera uma bagunça, interrupção, perda de tempo, atendimento desorganizado. O SDR existe para evitar que o advogado fique respondendo curioso. O que mais a gente tem? Eu tinha no começo da minha advocacia, eu tinha várias parcerias no meu escritório. E o que chegava de curioso? A maior reclamação dos advogados, antes de ter um ecossistema, era: doutor, eu não aguento mais atender curioso, não tem fechamento, só curioso. Porque o advogado, ele tem uma prepotência de achar que só ele não pode atender de forma organizada um cliente. Ele tem que atender, o cliente já vem sentar, fechar contrato, já fazer a peça e receber. Mas muitas das vezes a pessoa tem uma dúvida. E na dúvida, se você tem um aquecimento ali, um funil de atendimento, um follow-up, você vai vender para essa pessoa no espaçamento de tempo, não na hora imediata. Porque, querendo ou não, o honorário advocatício não é barato, é caro. Ele, comparado a outras coisas, ele é um valor alto. E pelo fato de ele ser um valor alto, muitas das vezes a pessoa não tem um aporte financeiro, a não ser que a pessoa venha já com uma dor pré-existente. Se a pessoa vem com uma dor já imediata, ela vai comprar. Mas muitas das vezes não. A pessoa quer sanar uma dúvida e futuramente vê que você é um bom advogado, ela compra seu produto. E como que você vai atrair ela para dentro do teu funil? De uma forma organizada, salvando o contato dela, etiquetando, deixando o resumo do caso, porque na próxima vez que ela entrar em contato, você consegue voltar com a mesma linha de raciocínio anterior, entendeu? Responde curioso. Leads frios, pessoas sem documento ou casos fora da área de atuação. Muitas das vezes vem um lead de uma outra área, de uma outra segmentação que você não atende. Aí o SDR qualifica. Se você tiver um outro setor do escritório, outros SDRs que atendem aquele nicho, você encaminha para o outro número chamar. Aqui você diferencia as áreas de atuação do seu escritório, entendeu? Ele entrega para o closer, que é o cara, o advogado fechador, apenas o lead mais organizado, mais qualificado, para chegar a assinar contrato e fazer a venda. O SDR qualifica o lead. A função principal do SDR é descobrir quem é a pessoa, qual o problema que ela tem, qual área jurídica envolve aquele problema, se existe uma urgência, se existe processo já em andamento, ele vai lá e pega o número, se existe algum prazo correndo, se a pessoa recebeu alguma intimação, se existe algum documento específico que a pessoa recebeu, se o caso tem potencial de fechamento ou contratação. Isso daqui é importante, pessoal. Você ter uma pessoa para fazer isso dentro do teu escritório. Ele identifica a área, o nicho, o subnicho. Entendeu? Exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Área de defesa criminal. Subnicho, audiência de custódia. O crime de tráfico, violência doméstica, ou uma situação de execução penal, mandado de prisão que a pessoa passou por audiência de custódia. Isso daqui são nichos e subnichos. Importante. O nicho é a área criminal. O subnicho ali vai ser a defesa. E qual subnicho de defesa de qual área? É para fazer uma defesa na audiência de custódia? É num crime de tráfico? É de violência doméstica? É uma execução penal? Entendeu? 4. O SDR organiza o funil no CRM. O SDR precisa registrar tudo o que é feito dentro do seu equity, dentro do seu ecossistema. O lead que não está no CRM vira bagunça. Se você não etiqueta, se o cliente veio, muitas das vezes você não fechou um lead frio, mas você coloca ali: cliente Maria Silva, previdenciário, queria dar entrada no LOAS.
Se você tiver um setor de previdência, você já encaminha. Se você não tiver, arruma uma parceria. Falou, João, advogado João, eu tenho a Maria aqui, ó, ela quer dar entrada no LOAS. Então, no CRM, tem um contato dela, o resumo do caso dela é esse. Você vai lá e fecha uma parceria de porcentagem com outro advogado, entendeu? Ele deve etiquetar atendimento, atualizar status, registrar os documentos, marcar o follow-up de 3 meses até 6 meses de follow-up. Eu falo para você, não tem um lead que entre em contato comigo, que eu pague R$2 por ele, que eu não vou vender em 6 meses para ele. Se meu CRM, se meu SDR qualificar esse lead corretamente, em 6 meses eu vou vender alguma coisa para ele. Alguma dor ele vai ter, criminal, civil, trabalhista, previdenciário. Ou uma consultoria, um contrato que for, de R$1.000, vai vender. Mas se você tiver uma organização, você vai conseguir vender. Não tem como você não vender. Se a pessoa vê seus status todos os dias, ela vê que você é uma pessoa organizada, uma pessoa humana, uma pessoa que tem produto, uma pessoa que entrega valor, ela vai comprar alguma coisa de você. E indica o próximo passo. Exemplos de etiqueta. Novo lead, em qualificação, aguardando documentos, consulta agendada, proposta enviada, contrato fechado, sem perfil específico, follow-up. O CRM organiza a entrada para que a secretária, o close e os executores não recebam a informação solta. Se o CRM, se o SDR não organiza a entrada para a secretária, não tem como ela marcar na agenda do advogado. Não tem como o advogado close verificar o resumo do caso. Não tem como o executor executar as peças processuais porque não está organizada as peças, a documentação. E como que eles vão fazer se não está organizado? Entendeu? Então, o SDR é o pilar fundamental dentro do ecossistema. O SDR gera valor sem dar consulta. Você gera o valor ali. O SDR não é o advogado, gente. Pode ser que você coloque um estagiário para fazer SDR, pode ser que você coloque um bacharel de direito. É importante, porque muitas das vezes o bacharel entende do direito, pode tirar uma dúvida esclarecedora, encaminhar para o close, mandar para a secretária agendar com o advogado, mas muitas das vezes ele qualifica melhor. E até mesmo por experiência para o estagiário, o bacharel, para ele entender como que funciona o ecossistema. E quando ele montar o escritório dele, ou ele sair do SDR e subir a escala de valor dentro da empresa, ele vira um advogado executor, ou ele vira um advogado closer, porque ele já passou pelas fases. E para ele poder ser um advogado executor ou um advogado closer, ele tem que ser advogado. Ele não pode ser apenas bacharel, ele tem que ser advogado. O SDR não é advogado, e não deve prometer resultados. Aqui é o código de ética da OAB. Ele não pode dizer, você vai ganhar essa ação, cabe dano moral, o juiz vai liberar, você tem direito a esse valor. Ele não faz isso, pessoal, não faz isso. Não tem como você prever algo que está na mão do juiz decidir. O papel dele é gerar valor pela organização e clareza na condução. É o que eu falo para você. Se você tem um script bem elaborado, um nicho bem especificado dentro do seu escritório, não tem como você não gerar organização e clareza e uma condução correta para o cliente. Entendeu? Ele pode dizer, este caso precisa ser analisado com cuidado, principalmente com documentos, prazo e risco. Vou organizar as informações para que o advogado avalie corretamente. Entendeu? 6. O SDR conduz o lead até o próximo passo. O SDR não deixa o cliente parado, engessado. Ele conduz. Se falta documento, ele pede o documento. Se você atua de um nicho específico, um subnicho específico, você já sabe quais são os documentos elementares para aquele caso. E o SDR ele vai pedir esses documentos para o cliente, para que o cliente venha para a consulta com o advogado, com o agendamento com o advogado, já com o documento tudo separado e organizado. Porque quando o advogado closer chegar na reunião, ele já vai ver o resumo do caso, vai ver que a documentação está correta e já vai para o fechamento. Se o lead sumiu, ele faz o follow-up. A gente pediu o documento, o lead não respondeu, foi trabalhar, viajou. O SDR faz o follow-up para não perder. Se o caso é urgente, aciona o fluxo. Se é urgente, a pessoa acabou de ser presa, ele entrou no funil de atendimento de um criativo lá que a gente publicou, falando de audiência de custódia, prisão, intimação, a pessoa vem com urgência, com prazo estourando, o SDR já fala, olha, eu já vou acionar o advogado já vai te ligar, já vai te acompanhar em delegacia. Isso é a função do SDR. Se está qualificado, agenda a consulta. Se fechou, passa para a secretária. Se precisa de uma análise, direciona para o closer. Tem cliente que quer falar diretamente só com o advogado. Acontece, pessoal, acontece. Ele é responsável por manter o lead em movimento dentro do ecossistema. E 7, o SDR conecta a captação comercial e a operação. O SDR fica entre o marketing e o fechamento. Ele é o fluxo. Olha o fluxo padrão de um escritório comercial de advocacia. Tráfego, SDR, closer, secretária, executores, back-office, cliente, mandando um protocolo que a petição foi protocolada. Ele conversa com o gestor de tráfego, ele entende a origem do lead. Muitas das vezes o lead está vindo desqualificado, ele tem que falar para o gestor de tráfego, olha, está vindo prefixo que a gente não atende.
ajusta aí, segmenta melhor, direciona melhor. Acontece. Ele fala com a secretária da organização de documentos, agenda e contratos. Com o close, ele passa a oportunidade já qualificada. Fulana de tal, tá com muito problema ali, ele já passa para o closer. O suporte operacional, quando houver problema com WhatsApp, CRM, drive do sistema, isso aqui é um problema gargalo da operação. Toda operação tem gargalo. E você tem um SDR atento, proativo, ele identifica o problema, notifica a secretária aciona o suporte e o suporte soluciona o problema. SDR é quem impede que a operação comercial vire um caos. Ele transforma o lead em um processo e transforma a dúvida em uma consulta. Vocês entenderam, pessoal, aqui? O que eu trouxe para vocês hoje? É isso daqui. A função do SDR dentro do seu comercial. Você tem que ter ele dentro do teu comercial, porque ele gera resultado. E se você é advogado e quer aprender como estruturar setores no seu processo comercial dentro do seu escritório, segue nosso canal, clica aqui no link, coloca aqui compartilhar com os outros advogados que precisam aprender. Se esse conteúdo faz sentido para você, é importante você seguir o canal, porque toda semana eu trago conteúdo de valor para você. E você ter um processo comercial dentro do seu escritório faz total diferença. Faz com que você gere mais resultado, gere mais previsibilidade, e depois que você estrutura um comercial passo a passo, você consegue escalar. Você que atua só numa área, você consegue atuar em outra. Se você atua em várias áreas hoje, você começa a ver quais são as áreas que realmente dá mais dinheiro para você, ou que mais tem menos barreira de entrada, mais oportunidade de fechamento. Então é importante você entender isso, porque nem tudo que a gente faz realmente dá dinheiro. Muitas das vezes você está persistindo numa área que não está te dando retorno, só está fazendo você se desgastar. Aí não está fazendo sentido. E é isso que eu trago para você aqui. Faço você enxergar as áreas que dão mais oportunidade e faço entender quais são as barreiras de entradas e se faz sentido persistir nessa área. Sentido fazer uma troca de área, entendeu? Segue nosso canal, clica aqui no botão seguir e forte abraço. Até a próxima aula aí, pessoal.